Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Porto Alegre está mudando e Porto Alegre está se transformando, né? E eu que vim de Uruguaiana lá em 1967, de lá para cá, claro, Porto Alegre ficou totalmente transformado. Hoje é uma grande metrópole. Quando eu cheguei aqui naquela época, Porto Alegre tinha 600 mil habitantes. Hoje temos quase 2 milhões de habitantes aí na grande Porto Alegre, tá aqui, mas na capital 1,5 milhão no mínimo de habitantes, ou seja, quase que triplicou. Isso trouxe uma série de problemas, naturalmente, na questão da urbanização, o processo todo é muito complicado, etc. e tal. E para isso nós vamos conversar agora com o Vilmar Govinatsky, que é o homem de Camaquã. Vilmar, e aí, obrigado, Vilmar, pela tua presença. Camaquã, que Porto Alegre faz parte da grande Camaquã. Ah, guríssimo. Silvio, é uma honra enorme estar aqui neste programa, Economia e Desenvolvimento, um programa tão importante. Há 23 anos trata, no ar. 23 anos no ar, não é? Que trata de temas também tão necessários para a nossa comunidade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, etc. Bom, o Vilmar é um camarada como eu, né? A gente anda muito pela cidade, a gente se desloca muito e tal, e tem um certo conhecimento bem profundo da cidade, das necessidades, daquilo que está sendo feito, aquilo que é necessário fazer. Vilmar, como é que tu está vendo esse desenvolvimento? Vamos ficar um pouquinho mais na zona central, aqui no 4º Distrito e no Cais do Porto, de lá para cá, que ia até o Beira-Rio, que foi uma transformação muito grande. Como é que tu está vendo esta mudança, essa transformação, esta revitalização de Porto Alegre? Olha, Silvio, eu estou vendo de forma muito positiva, viu? Porque, veja bem, tu falaste que quando vieste para Porto Alegre, deve ter sido dos mesmos anos 70 que eu vim em 67. Eu vim em 71, e tu falaste que havia, naquela época, cerca de 600 mil habitantes. Hoje, na verdade, este número é um número já superado de veículos em Porto Alegre. É verdade. Hoje tem mais de 600 mil veículos em Porto Alegre, não é? Então, e como eu também... tu falaste que eu conheço Porto Alegre, graças a Deus eu tive uma temporada boa, 3 anos e meio na EPTC como diretor, não é? Então realmente eu fiquei conhecendo muito Porto Alegre em toda a sua extensão territorial e toda a sua também densidade demográfica, nos pontos mais concentrados de população. Então eu estou vendo de forma muito positiva, muito otimista. Nós temos regiões em Porto Alegre que evoluíram bastante, há outras que ainda faltam evoluir. Mas temos, por exemplo, vamos começar pela parte que Porto Alegre deixou muito tempo a desejar, que foi a questão turística de Porto Alegre. Porto Alegre simplesmente esqueceu de que ela também poderia ser um polo turístico. E hoje não, hoje nós temos a orla do nosso grande Lago Guaíba, não é? Que está realmente maravilhosa, está expandindo mais. Nós temos ali o embarcadeiro, nós temos ainda toda a parte dos pavilhões, não é? Do Cais Mauá, que tem que ser revitalizados. Não é? Então tem coisas em Porto Alegre que realmente está trazendo as pessoas para cá. A rede hoteleira está crescendo, não é? E os supermercados, enfim. Então quando a gente nota que essa situação de serviços, de comércio está evoluindo, é porque a cidade como um todo está evoluindo. Há uma questão, tu falaste aí muito na revitalização da Orla do Guaíba, que está em comunhão com a questão do centro da capital, desde lá o gasômetro, né? Mas também tem uma área em Porto Alegre que era muito importante. Eu me lembro quando cheguei aqui em 67, que é uma área mais desenvolvida, a área industrial, que era o 4º Distrito. Hoje, as empresas do 4º Distrito, que eram indústrias, já saíram, a maioria não está mais lá. Então, o 4º Distrito está mais ou menos que abandonado. Como é que tu pensa esta revitalização do 4º Distrito? Muito bem lembrado o 4º Distrito, Silvio, porque exatamente o 4º Distrito havia grandes empresas, havia assim, era metalúrgicas, era louças, eram oficinas mecânicas de alta qualidade, etc. E lá pela Santos ele ficou abandonado. O que temos hoje lá? Nós temos um trabalho muito forte nesta área, principalmente mecânica. Ainda existem grandes oficinas, existem também ali grandes empresas que fazem manutenção de bombas, de recalque d'água e outros equipamentos mais. Eu entendo que o 4º Distrito, para ser revitalizado, a primeira medida que tem que ser tomada é o repovoamento do 4º Distrito. O 4º Distrito era uma região povoada. Eu havia, inclusive, parentes meus, um primo do meu pai, que morava na Travessa Venezuela, bem próximo onde havia ali a indústria Renner, aquela de confecções, que agora tem o DC Navegantes.
era povoada, eu tinha colegas de aula que moravam no 4º distrito. Qualquer região, para ter revitalização, para ter vida, tem que ter gente morando. Então, a revitalização do 4º distrito tem que passar necessariamente por um plano de repovoamento. Nós já temos ali o Fiatesse, ali na São Pedro, com, se não me engano, é a Santos Dumont, já com prédio comercial, com prédio residencial. É isso que precisa. O que traz vida é o povoamento, são as pessoas residindo no local. Com isso vai ter mais segurança, com isso vai ter mais circulação e com isso vão ter mais serviços e comércio. Agora tem que também tratar, não sei como é que a prefeitura vai resolver, aquela questão daquele povo que mora ali naquele conjunto habitacional que foi feito lá, que lá no começo era muito bonitinho, mas hoje está completamente, parece uma Cuba ali, né? Tu vê Cuba, a parte de Havana, por exemplo, que é comunista lá, é completamente, está destroçado. Aquilo ali é muito ruim, do ponto de vista até de visual, né? de apresentação de cartão postal da cidade. Exatamente. Aquilo vai ser muito complicado, né? Muito complicado. Inclusive, tem uma rua ali, a Rua Paraíba, que era uma das ruas que se comparava a Gonçalo de Carvalho em termos de arborização. É verdade. Era linda, a rua linda, maravilhosa. E com aquela situação do pessoal, que são trabalhadores, vamos colocar assim, são trabalhadores que residem ali, eu passo por ali frequentemente, tu também passa por ali frequentemente. Tem ali os estudos da RDC TV, exatamente, na Rua Paraíba. Então, o que eu vejo? Eu vejo que são pessoas, são trabalhadores, que são com reciclagem, mas só que este produto, a reciclagem, vamos colocar assim, em termos de palavra, daquela que nós sabemos, conhecemos o que é, da onde vem a reciclagem? Vem do lixo. O lixo é coletado e depois ele é separado e aproveitado. Maravilhoso, ninguém é contra isso, muito pelo contrário. Todo mundo é a favor disso, só que virou um lixão. Essa é a verdade. Então, aquela parte da Voluntários da Pátria, onde desemboca a Rua Paraíba, é horrível de olhar aquilo ali porque virou um lixão. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Ou organiza, ou revitaliza aquele núcleo residencial, ou faz algum outro tipo de remanejamento, enfim, São coisas que eu estou colocando aqui sem nenhuma responsabilidade, óbvio. Isso compete ao poder público municipal. Mas do jeito que está, realmente não recomenda e estraga até a própria entrada da cidade, porque tem o PIEC. O PIEC é o Plano Integrado de Entrada da Cidade, que é um projeto de 20 anos. Que é justamente o que fazer? O alargamento da Voluntários da Pátria, fazer com que a própria Castelo Branco seja um pouco aliviada do tráfego intenso, e revitalização, emendando lá com a parte lá onde está o estádio do teu imortal lá do Grêmio. Então o que acontece? Tudo isso tem que ser... O bairro Humaitá também vai precisar. Exatamente, o bairro Humaitá. Me faltou, eu fiz a referência do estádio da Arena do Grêmio, Mas o bairro Humaitá está tudo dentro desse complexo do PIEC. Mas aquilo ali virou um gargalo, realmente virou um nó górdio, aquele complexo que está ali, que é, infelizmente, um lixão. Trabalhadores que ali residem, são pessoas que não fazem mal para ninguém, muito pelo contrário, eles pegam no lixo, fazem reciclagem. Que são famílias humildes. O problema todo ali é o seguinte, como tu falaste, esse lixão, porque o processo todo, que deles pegarem o lixo, processarem ali e destinarem para onde vai ser destinado, esse processo precisa ser melhor pensado, exatamente para evitar que aquele pessoal ali, que são pessoas humildes, sejam acometidas por doenças que o lixo traz. Então, é uma coisa realmente muito difícil, vai ser complicado, complexo a prefeitura fazer aquilo, mas eu acho que não tem saída, inclusive, o fato de ter a necessidade de fazer um remanejamento naquelas casas. Porque aquelas casas, se tu observar bem, elas estão completamente demolidas já. Sim. Elas foram muito judiadas, não foram preservadas, não tiver manutenção e tal. Então, eu acho que o remanejo daquilo ali é uma coisa que não vai fugir disso. Tem outras coisas que tem que remanejar também, Silvio. Eu não posso admitir que a rodoviária de Porto Alegre seja um gargalo da entrada e da saída da cidade. Sempre foi. Sempre foi. Tem que remanejar. Nós temos a própria Zona Norte, A própria Zona Norte, ela tem extensão territorial para fazer isso. Pode fazer a conexão com a própria Transurb ali, O metrô de superfície que nós temos.
Então tem que fazer. Ah, mas é bom porque fica no centro de Porto Alegre, porque a pessoa vem do interior já desce. Não, mas se tu coloca, faz uma conexão com o trem, também fica no centro de Porto Alegre. Quer dizer, é uma questão, o trem, eu uso o trem de vez em quando, é maravilhoso, não tem problema nenhum, é rápido, é seguro, é eficiente. Não é? O que está impedindo isso? Porque, na verdade, assim, estudos sempre foram feitos, porque a rodoviária, ela era ali na Júlio de Castilhos. Né? Exatamente, eu peguei essa época tempo, também. Era ali, o ônibus parava ali na Júlio de Exatamente, Castilhos. Né? ao lado da aviação férrea. Eu acho que foi em 69, 70, por aí, 71, que foi fundada essa rodoviária nova. Isso. E de lá para cá, claro, imagina, nós temos 600 mil veículos só em Porto Alegre, então esse fluxo de trânsito ali nunca conseguiu ser um fluxo que desse uma normalidade ao trânsito, não só na saída, como na direção da rodoviária, saída, entrada, mas a entrada e a saída da cidade. Já esse foram é o problema. feitas várias experiências na minha época, inclusive na IPTC, fizemos várias experiências de trânsito. Hoje para sair de Porto Alegre, ou tu vai pela parte, vamos dizer assim, interna da rodoviária, ou tu vai lá por trás, emendando a Mauá com a Castelo Branco, né? Então é um horror, tem que remanejar sim. A concepção da rodoviária, na época que foi feita, ela é uma concepção fantástica, né? O fluxo, a própria parte, né, arquitetônica da rodoviária, o fluxo de entrada e saída de ônibus é muito bom, não é? Então esse modelo, só que ele dali não é o local, não adianta, acabou, não é? Já passou o tempo, cumpriu a sua missão ali. Bom, uma das questões assim, que a gente tem colocado, a gente sempre, como jornalista, tu também, né, nessa área aí de ser crítico da cidade, de elogiar aquilo que é bom de elogiar, que tem que elogiar, né, porque o elogio faz bem para o setor da área pública, para o executivo, que ele está sabendo que ele está fazendo a coisa certa, né, e vai nesse rumo. Mas tem muitas coisas ainda erradas em Porto Alegre. Por exemplo, Porto Alegre está muito suja, não é isso? Tá muito Tens suja. essa impressão também? Horrível, horrível. O centro da cidade de Porto Alegre simplesmente, olha, uma coisa assim, lamentável, é deplorável. Eu estive, nessa semana, eu estive no chalé da Praça 15 à noite, no lançamento do livro do nosso Roque querido Jacob. amigo Roque Jacob, né? Roque Jacob, que lançou um livro, vale a pena, Memórias na Pandemia. Muito bacana o livro dele, foi muito concorrido. Mas o que acontece? Tu sai do chalé da Praça 15 e foi como a gente ficou lá, encontrou muitos amigos, encontrei inclusive um camarada que eu não vi há muito tempo, que é o Leonid Straliev. O Leonid Straliev. Cara fantástico. Famoso fotógrafo, né? Famoso fotógrafo. E o que acontece? A gente saiu de lá, Leonid, eu, minha mulher, para pegar um Uber. Meu Deus do céu. Tu não tem como, tu não tem segurança nenhuma, não tem iluminação, não tem nada. Tu sai do chalé da Praça 15, vai ali para a Praça Parobé, depois onde continua a Marechal Floriano, tu fica à mercê de uma situação de risco. De gangues, né? Tem gangues lá. E de dia também, quer dizer, Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, tanto de dia quanto de noite, tá? A administração pública municipal tem que ter mais atenção. Porque tu passa de dia, tu não consegue andar nas calçadas, não consegue andar nas calçadas. Tu vai, por exemplo, vai caminhar, está chovendo, tu não vai comprar um guarda-chuva para caminhar. Então tu vai utilizar as marquises. Não pode usar as marquises para te proteger da chuva. Por quê? Porque está cheio de camelôs vendendo. Então, é deles aquilo ali. Se apropriaram do local. Se apropriaram do local. E ali tem uma loja que está pagando empregado, está pagando contribuição previdenciária, está recolhendo todos os retorno. O pessoal às vezes não quer nem. Está concorrendo com uma loja que está pagando verdade, aluguel, luz, água, tudo direitinho, impostos. Não é? Então, essa parte do centro de Porto Alegre está horrível. É a nossa mancha que nós temos em Porto Alegre, hoje que eu coloco como número 1, é o centro da cidade. Tanto de dia quanto de noite. Tu tens uma empresa que trabalha na área de manutenção de prédios, é isso, né? Como é o nome da empresa? IES. Instalação e Engenharia de Soluções. Tá. Esse é um mercado assim também de muito crescimento na cidade. Esse processo todo de urbanização da cidade. Hoje os prédios estão, a maioria deles, claro, que já envelhecendo, precisam de manutenção e tal. É um mercado muito interessante, né, Gilmar? Muito, muito interessante, não é? Não só do ponto de vista da empresa em si, mas do ponto de vista do administrador do condomínio. O síndico, vamos colocar assim, o síndico. O que acontece? Os condomínios hoje eles estão mais complexos do que antigamente. Eu já fui síndico 3 vezes, né? Então, na época que, primeiro edifício que eu fui síndico, lá em 1976, nós tínhamos o quê? Era um elevador, uma monitoria que acendia todos os andares, tudo eletromecânica, um interfone, uma bomba de recalque d'água, acabou, não tinha mais nada. Tá? Hoje não, hoje tem CFTV, tem cerca elétrica, tem portaria, tem muito mais coisa, tem questão de negócio de incêndio, né, sistemas de proteção contra incêndios, PPCIs, etc.
que a empresa faz? A empresa faz um contrato de manutenção com o condomínio, né, arrolando todos os itens que o condomínio coloca dentro desse contrato, no escopo do contrato, e a partir de então, todo o serviço é por conta da empresa. E não importa o horário. Tá? 24 horas. 24 horas. Deu problema lá, 3h45, madrugada, num sábado, chovendo, e o portão trancou. Ficou bloqueado e aí deu problema, óbvio, né? De segurança, de passagem dos veículos e tal. Não tem problema nenhum. Imediatamente, o plantonista, a equipe técnica da IES vai estar lá presente resolvendo o problema do portão. Tá? Então, isso vale para 99% dos itens do condomínio. A única coisa que a gente não pega, porque é o serviço mais especializado, é elevador, tá? Elevador, sistema de gás, é um serviço, mas são basicamente esses dois itens. Todos os demais itens estão abarcados dentro deste contrato. Então, o síndico não tem mais problema, né? Aquela história assim, o cara vai lá consertar o problema lá da CFTV e estragou o problema da interfonia. Aí joga a culpa para o outro joga a culpa para o um. Não, aqui está tudo dentro. Está no contrato todo, integrado. Né? E dividindo o valor do contrato pelo número de condôminos, sai uma mixaria para cada um. É uma garantia, uma segurança para o pessoal, né? Essa questão que tu colocaste aí, de repente o cara está querendo sair com o carro, vai à luz, né? Aí estragou lá o botão para acionar mecanicamente o botão. Aconteceu no meu prédio essa semana aí. Aí os caras ficaram presos lá dentro. Exatamente. Não podia sair, não podia entrar. Então é uma coisa interessante o síndico pensar isso, né? Porque na verdade é um seguro contra essas coisas que não se sabe que hora vão acontecer, se vão acontecer. É porque o síndico tem muita responsabilidade. O síndico, na verdade, tem responsabilidade, inclusive, civil e criminal. Né? Então, para ele ter uma empresa que assuma todo esse trabalho, que é de responsabilidade. Um alívio para ele e para todo mundo, né? Para todo mundo, não tem Vilmar, e também a IES, ela trabalha na área de comércio, indústria também, ou é só residencial? Não, ela trabalha na área de comércio também. Inclusive, uma das nossas contratantes é a Unimed. Nós atendemos a Unimed, né? Todas as unidades de Porto Alegre, mais Gravataí, mais Cachoeirinha e Iguaíba. Então, na área comercial, né? Farmácias, edifícios que têm escritórios, etc., também atendemos tudo. Tudo que tiver na área mecânica, eletromecânica, eletrônica, elétrica, hidráulica, nós atendemos. Abraça todos. Todos. Tu é administrador também, né? Administrador e... Não, eu sou técnico de contabilidade, né? Engenheiro eletrônico e advogado. Ô, Vilmar, outra coisa, porque na verdade a empresa, como a empresa, a IES, ela tem todo esse trabalho, é muito bem complexo, agrega muitos serviços e tal, né? Mas tem algum plano assim de entrar num outro mercado, a IES, ou não? Sim, porque hoje, por exemplo, eu já atendo a área jurídica de condomínios, por exemplo. Reforma de convenções, reformas de regimentos internos, etc. Né? Então, a intenção é realmente entrar na área de administração do condomínio, que é mais um braço de auxílio ao síndico, não é? Que é aquela questão toda de cuidar de todas as contas, as cobranças, os pagamentos, né? E também toda a questão legal do condomínio. Tem muitas questões, como eu disse, o síndico ele é responsável civil, ele responde, né? Responde objetivamente. Civil e criminal. Né? Então, por exemplo, a questão de prevenção de incêndio, né? É responsabilidade do síndico, ele tem que estar com tudo em dia. Os vencimentos, as mangueiras de incêndio, os extintores de incêndio, não pode passar do prazo de validade. Se passar do prazo de validade e der um sinistro, ele vai responder. Não é? Então, o próprio seguro do condomínio, não o seguro da unidade que é privativa, mas o seguro do condomínio, é responsabilidade dele. Se ele não fizer o seguro, se o seguro vencer e acontecer um sinistro, ele vai ter que pagar do bolso dele. Imagina! O cara está trabalhando de graça, ele vai ter que pagar do bolso dele alguma coisa que acontecer por falta de atenção dele. Então a gente quer entrar nessa parte também, vai entrar. E é importante isso que tu coloca, essa questão do síndico, né? Porque os condomínios têm que cada vez mais escolherem síndicos, né? Que tenham uma certa sensibilidade, uma certa experiência, né? Nessa questão, exatamente para evitar que daqui a pouco surja um problema sério que envolva não só o síndico, mas também todo o condomínio. Exatamente. Agora nós temos, inclusive, um outro nicho de mercado, não é profissional, que são os síndicos profissionais. Isso. Nós não vamos entrar nessa área dos síndicos profissionais. Nós estamos atendendo síndicos profissionais. Nós temos uma empresa, por exemplo, a Competência, que é uma grande empresa de síndicos profissionais, que todo o trabalho dos edifícios que eles administram, somos nós que fazemos. Qual é a equipe de trabalho de vocês?
Hoje nós estamos com 12 colaboradores e 7 veículos, né? E mais a equipe diretiva, né? Que é o pessoal que faz toda a organização da empresa. Né? E, na verdade, assim, esse é um processo que exige muito treinamento também. Então, o pessoal exige muito treinamento. Treina, né? A gente tem que cuidar muito do treinamento e também do turnover. Né? Não ter turnover alto, porque manter o nosso colaborador treinado, qualificado e com bastante tempo dentro da empresa é muito importante para todos nós, porque esse pessoal, ele também, os nossos técnicos, eles ficam muito conhecidos dentro do condomínio. Então, quando a gente já chega, tudo uniformizado, nosso pessoal todo treinado, tem as normas regulamentadoras 35 e 10, que é a altura e eletricidade, não é, para trabalhar, toda a parte trabalhista, tudo certinho, uniforme, enfim, não é? Então, esse padrão a gente cuida muito, porque quando o nosso técnico, o nosso veículo chega lá, veículo logotipado, yes, não é? Chega no condomínio, ele já é reconhecido e ele já vamos dizer assim, já faz parte, na verdade, do grupo ali de atendimento do próprio condomínio, quer dizer, já é uma pessoa da casa. É importante essa identificação, né, com o local de trabalho onde eles vão trabalhar, porque isso aí, como tu diz, facilita as coisas e evita, por exemplo, lá no meu prédio, há uns 3 meses atrás, entrou uma pessoa lá com um uniforme, não sei de que, como é que deixaram entrar, e o cara roubou 2 bicicletas. Né? E o cara sabia, porque 2 bicicletas de alto valor, mais de R$ 1.500 cada uma das bicicletas. Então, isso aí é uma coisa que o síndico tem que estar de olho nisso. E toda pessoa, toda empresa que vai prestar um trabalho dentro do condomínio tem que ter essa relação. Aliás, esse é outro aspecto também positivo para o síndico, porque é a IES que está chegando. Quer dizer, que se houver, graças a Deus, nunca aconteceu nada, a empresa existe desde 2003, antigamente... 20 anos. 20 anos, ela era... instaladora de equipamentos de segurança, era só equipamentos de segurança. Depois a gente expandiu, a partir de 2016, expandiu para mais serviços. Né? Então, qualquer coisa que acontecer, né, a responsabilidade da IES. Não precisa estar sabendo, mas quem é que mandou? Mas foi o cara do portão. Não, foi o cara do interfone, foi o cara lá da CFTV. Não, é a IES que está lá dentro. Né? Graças a Deus nunca aconteceu nada, a gente cuida muito isso, né? Nosso pessoal, a gente conhece um por um, né? Então é outra comodidade, é outra zona de conforto para o próprio síndico. O negócio da relação de confiança, né? Isso é importante hoje, ter essa relação de confiança, né? Isso aí é bom para todos, para vocês, né? Que sabe com quem estão tratando, e para o pessoal que contrata vocês, que sabe com quem estão tratando também. A relação de confiança, hoje tem que ter, assim, qualquer empresa tem que ter 2 situações. É a competência, a qualidade e a confiabilidade. Não adianta ter uma coisa e não ter a outra, tá? Então tem que ter. Se não tiver confiabilidade, se não tiver qualidade, a empresa não vai adiante, não consegue. Vilmar, como colorado, como porto-alegrense, que tu está assumindo Porto Alegre e tal, como é que tu está vendo, só para terminar o programa, eu quero fazer uma pergunta, questão do estádio olímpico. Eu passei lá na vinda para cá e realmente dá uma tristeza ver aquilo abandonado, né? Qual é a saída que vai ter isso aí? O Grêmio vai voltar para ali, vai ter que voltar para lá? A saída é justamente colocar em prática o PIEC. Tem que colocar em prática. O PIEC existe, que é o Plano Integrado de Entrada da Cidade, que pega toda a Voluntários da Pátria, pega todo o Maitá, pega toda ali a parte da Zona Norte, o alargamento da Voluntários da Pátria, a integração, quer dizer, aquele complexo, inclusive com a ponte nova, etc. Né? É isso. Claro, isso está gravado como verba federal, mas tem que haver mais sintonia entre a administração municipal e a administração federal e tem que colocar em prática. Né? Assim como foi colocada em prática a orla aqui do Guaíba, né? O Pontal, etc. Tem que colocar em prática. Essa é a saída, tem que relocar, tem que remanejar, tem que negociar com aquela população ali que são trabalhadores, etc. Mas tem que ser feito isso aí. Se não for feito isso aí, né? O que acontece? Nós temos lá, eu sou colorado, né? O meu estádio é óbvio, né? Que é o Beira-Rio. Mas vamos lá, é um cartão postal a Arena do Grêmio. É bonito, é lindo, só que o acesso é horrível. Só que eu falei para ti, eu acho importante isso, falei para ti no Estádio Olímpico, né? Ali na Zenha. Tu está falando, desculpa, eu estava pensando... Monumental. Não, eu acho importante tu colocar essa questão importante, mas o Olímpico Monumental ali, que está completamente abandonado. Está completamente... Agora, desculpa, eu realmente estou desatualizado. Aquela área ali, ela não é privativa, não tem nada mais a ver com o Grêmio, ou ainda pertence ao Grêmio. Está um rolo todo aí, né? Eu realmente não sei. É da AOS, mas a AOS
ela ia se pegar no momento em que o Grêmio fosse dono da Arena, que o Grêmio não é o dono da Arena. Não é. Então dá esse rolo todo. Então, Está judicializado, será? Eu lamento, eu não tenho a informação atualizada, mas tem que ser Mas é uma pena que é aquilo ali é uma área assim, nobre da cidade. Nobre, né? uma área nobre, uma área linda, uma área residencial, uma área extremamente... Né? Pô, eu frequentava o estádio do Grêmio ali, o estádio olímpico, eu adorava o Mosqueteiro, a churrascaria Mosqueteiro. Nós tínhamos, imagina assim, ó, pô, quem é mais jovem não lembra, não tinha idade para... Tinha o barril no Gigante aqui, tinha o barril, né? E o Mosqueteiro. Eu adorava o Mosqueteiro. E a gente era bem recepcionado. Tá? Aliás, por que mudaram? Por que o Grêmio mudou a figura do Mosqueteiro? Era tão bonita a figura do Mosqueteiro que vocês tinham, né? Mudaram. Botaram agora o... Está mudando para pior, né? Para pior. Agora estão dizendo que vamos ter Grenal agora o ano que vem, na segunda divisão. Na segundona. Meu Deus do céu. Pô, levamos 2 ontem, dois do Atlético Paranaense. Um depois do jogo do Atlético Paranaense e o Grêmio que levou 4 do Palmeiras. E o Grêmio levou 4 do Palmeiras. Gilmar, obrigado pela tua presença aqui. Pai, eu que agradeço, é uma honra enorme. E até a próxima. Obrigado, Silvio. Obrigado, um abraço a todos. Olá, o pós-pandemia fechou empresas, destruiu empregos, dinamitou sonhos e fez milhares sepultarem as suas esperanças. Nem tudo, porém, está perdido. O recomeço exige novos conhecimentos, o entendimento do que aconteceu e o discernimento para reconstruir sonhos, nutrir esperanças e voltar ainda mais forte. Dê à sua equipe de trabalho e a você mesmo a chance de se colocar na linha de frente de novo ou iniciar uma trajetória de sucesso pessoal e profissional. A palestra sobre economia comportamental representa essa oportunidade única e indispensável para uma retomada concreta e em bases sólidas para se posicionar no mercado. Faça contato, não deixe passar essa oportunidade de realização de seus sonhos, ok? Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre o tema do direito do trabalho. Mais precisamente, do direito ao empregado que falece e as verbas rescisórias para a família. Neste caso, a empresa é obrigada a fazer todo o encaminhamento da documentação? Pois bem, nestes casos, os familiares, a sucessão deste empregado deve comunicar o ato-fato do falecimento para a empresa e esta tem o dever de orientar na documentação e como proceder o encaminhamento da liberação das verbas rescisórias. Os documentos necessários são certidão de óbito, certidão de casamento, caso esse empregado seja casado, certidão de nascimento para poder comprovar os dependentes e um documento muito importante. Junto ao INSS, você deve buscar a certidão de dependentes previdenciários. É um documento fidedigno que vai ali atestar se esse empregado / segurado tinha dependentes. Com a posse desses documentos, você encaminha até a empresa para receber as rescisões, as verbas rescisórias que esse empregado tinha direito.
Caso a empresa não pague de forma espontânea ou não se convença com a documentação que você juntar, você pode ingressar com uma ação judicial requerendo aí as verbas rescisórias deste empregado falecido. A empresa, para se salvaguardar e não ter que pagar essas verbas rescisórias, além de ter uma multa que deve ser paga caso a empresa se negue a fazer esse pagamento, ela pode providenciar no depósito recursal, ou seja, fazer uma ação consignatória de pagamento, deixando ali consignado essas verbas para que a sucessão aí devidamente habilitada e comprovada, que é realmente de fato a sucessão deste empregado, poder pagar e não ter aí o dissabor de pagar a mais daquilo que devia. Essa é a dica de hoje. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Ótimo, muito bom, Silvio. Muitos planos esse ano, Muitos planos, muitas novidades para esse ano. Aliás, uma das novidades ela vai nos contar depois que ela fizeram o comentário aqui que ela veio fazer, que é um comentário que vai tratar sobre, e eu sempre falo isso aí, ó, uma empresa ela precisa ter 2 profissionais básicos, além daqueles profissionais identificados com o objetivo principal da empresa, advogado e contador. O advogado para tratar das questões jurídicas que todas as empresas precisam, né? Até na área de contabilidade é preciso ter um advogado do direito tributário para que as coisas comecem e marchem de maneira tranquila para as empresas. Mas o contador é fundamental para uma empresa. Uma empresa que não tem uma contabilidade serinha, correta, ela está fadada ao insucesso. E ninguém quer que a empresa vá ao insucesso, porque a empresa precisa criar riqueza, oferecer empregos, pagar tributos, e isso acaba facilitando e ajudando o desenvolvimento e a consolidação da sociedade. Loni, me diz uma coisa, a importância do contador, tem muita gente que não tem essa visão, e quais são, digamos, Nelson, quais são os campos de atuação desse profissional? Tá, sim, Silvio. Então, eu vou começar aqui citando uma frase do consultor de empresas William Deming, que diz assim: em Deus nós confiamos e para todas as outras situações traga meus números. E isso mostra já bem a importância do contador, que sempre onde tem números, relatórios, apurações, demonstrações, previsões, ali está o contador. Então, é bem essa a importância do contador. E, então, assim, quais são onde ele mais atua? O contador, ele participa dos trabalhos desde a fase da criação do plano de negócio de uma empresa, né? Contribuindo já com o amadurecimento do conceito, contribuindo para o amadurecimento do conceito, indicando as atividades para incluir no CNPJ e principalmente elaborando, então, um planejamento tributário mais econômico dentro da lei. E também, além de auxiliar nas atividades burocráticas, o contador também ajuda os empreendedores na tomada de decisão. Isso ocorre porque esse profissional ele tem a capacidade para prestar consultorias para o desenvolvimento do negócio. E ainda que dentro das empresas, o que o contador pode fazer dentro das empresas? Ele é responsável, então, principalmente pelos departamentos aqui societários, contábil, fiscal, pessoal, financeiro, gerentes e controllers. E também temos os contadores que atuam dentro dos diversos órgãos públicos, universidades e ainda os auditores internos e externos, peritos e empresários. Isso são profissões, digamos assim, não só peculiares, mas exclusivas do contador. Sim, exatamente. Tem alguns que não são, por exemplo, ele pode atuar como gerente dentro de uma empresa e sendo que não é necessário, né? Mas ele atua também pelo seu amplo conhecimento, né? Perfeitamente. O curso de contabilidade, aliás, que é universitário, eu fiz economia, mas também teve um tempo que eu fazia contabilidade. E realmente, como tu falaste muito bem, Loni, a contabilidade te dá uma visão maior, mais ampla da empresa, não só a questão dos números, mas a questão como se projetar o crescimento disso. E quando se fala em crescimento da empresa, tu fala em uma série de outras questões que também o contador tem essa habilidade profissional e essa sensibilidade para ajudar a empresa. Sim, exatamente. Então, aqui também, até a coletiva da imprensa mensal da Receita Federal, por exemplo, onde são apresentados os números de arrecadação de todas as receitas
receitas federais do país. Tudo isso chega até a Receita Federal através de declarações e todas sob a responsabilidade dos contadores. Então, aqui se vê como é amplo, né, esse leque, né, onde os contadores estão nos lugares, às vezes, onde você nem imagina, mas simplesmente onde tem números, né, ou seja, relatórios, apurações, demonstrações, previsões orçamentárias, né. E ele serve muito na empresa, com os contadores, como um consultor empresarial também, porque, na verdade, por a visão que ele tem ampla, né, dinâmica, complexa da vida empresarial, ele muitas vezes é utilizado nisso também, além da sua especificidade, né, ele tem essa visão. Exatamente, ele tem a capacidade, então, para prestar consultorias para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Então, não tem realmente ninguém mais que tenha um conhecimento tão amplo, né, sobre todas as fases da empresa e todos os setores que envolve, né. Perfeito. Bom, sobre isso, é isso aí, né? Bom, Sim. Mas tu tem uma notícia importante aí, porque nós sabemos, né, que o contador, a contabilidade, de modo geral, ela precisa ter representação política que defenda efetiva e realmente os interesses da categoria. Porque nós sabemos que tem muitas coisas que se atropelam aí na sociedade, no meio empresarial, principalmente na área pública, e que mereceriam um maior cuidado, né, em relação à preservação dessa questão do profissional de contabilidade, né, do contador. E temos eleições agora esse ano, né? Sim, exatamente, Silvio. Então, eu quero me dirigir aos colegas contadores e técnicos em contabilidade, que este ano nós teremos as eleições do CRC e eu quero, então, informar aos colegas que com muita alegria e com muita satisfação que eu estou este ano coordenando um grupo para uma chapa das eleições. Então, já é um momento muito feliz para mim poder comunicar isso aos colegas aqui neste seu programa, Silvio. E por quê? Porque nós sabemos que o Conselho de Contabilidade que ele pode fazer mais e melhor. E que os contadores devem ter o reconhecimento que querem e que merecem, que é serem protagonistas e não apenas os coadjuvantes. Uhum. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, os colegas, né, ou enviar sugestões, entre em contato através do meu Instagram, que é @LoniMaletsky, que depois vai estar aqui na tela, né? Lá você terá as informações do meu contato. E este será um espaço onde finalmente você, contador, onde finalmente nós vamos sentar e para conversarmos sobre os anseios, sobre os desejos, né, sobre as mudanças, né, que o profissional espera do conselho, e a gente vai sentar para conversar sobre isso. Cada um é importante, cada pessoa importa, então você pode entrar em contato comigo que a gente vai agendar um horário com um grupo e nós vamos sentar e conversar. Poucos conselhos profissionais têm tanta importância quanto o de contabilidade. Eu digo por quê? Eu sou economista, meu conselho de economia... O economista, de modo geral, a profissão de economista é muito ligada ao setor público. Lá atrás, no gerenciamento do planejamento público, então exigia que uma profissão, e essa profissão foi escolhida o economista, que tem uma visão macroeconômica global, né? Então o economista tem essa característica, mas o contador, ele tem ele permeia muito toda a sociedade, do micro ao macro. Então, ele é importante. E por que é importante? Não é apenas você se registrar no conselho para exercer a profissão, que é necessário, é fundamental, é imprescindível, mas é necessário também um engajamento político, porque através desse engajamento político, né, Loni, é que vocês têm, assim, a possibilidade de ampliar o mercado de trabalho, preservar o mercado de trabalho que é exclusivo do contador e, de certa maneira, garantir a profissão. Então, é fundamental que haja esse engajamento. Por isso que é importante uma eleição do Conselho de Contabilidade, como vai acontecer agora em novembro. E é muitas vezes importante você mudar um pouco os ares, né? Quer dizer, colocar gente nova, com oxigênio novo e tal, para que as coisas andem melhor e de maneira mais qualitativa. Sim, exatamente, Silvio. O que nós mais ouvimos dos colegas contadores é que eles se sentem desamparados. Enfim, eles ficam com um problema entre as quatro paredes e se sentem desamparados. Então, a gente justamente vem para
para incluir os anseios da classe, né, nessa nossa chapa aqui. Perfeito. Loni, obrigado e sucesso nessa chapa aí, que conta com o nosso apoio, porque, na verdade, a gente quer que entidades como o Conselho Regional de Contabilidade tenha realmente a importância e desenvolva a importância que ele tem na comunidade, principalmente na defesa dos interesses específicos da categoria que ele representa. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada aos colegas também. Até a próxima, então. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse bloco vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui, né? Agradeço. E esse assunto que tu tem trazido aqui, nós estamos agora no final do mês, aí vence o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda para a Receita Federal. E essa questão aí do mercado imobiliário, no mercado de alocações e tal, aí é muito complexa, né? Alguma recomendação a mais? Além de tudo que nós já falamos aqui, né, Silvio, eu acho que tem algumas coisas que sempre acabam caindo na malha fina. Por exemplo, né? Quando você tem mais de um proprietário no imóvel, né? Quem declara e qual o valor que declara? Muito comum que ambos os proprietários declarem o mesmo valor ou declarem um valor entre eles acordado. Qual é o valor certo a declarar? Quando você tem um imóvel com mais de um proprietário, o correto é que você coloque no contrato de locação qual percentual vai para qual proprietário. Então, se eu e tu temos um imóvel que está alocado por R$1.000, vamos colocar lá no contrato de locação que é R$500 para o Gustavo e R$500 para o Silvio, né? E com isso, na nossa declaração, a gente vai declarar somente o valor recebido, não o valor integral do aluguel. Isso cai muito na malha fina, Silvio. Muitas pessoas se equivocam na forma de declarar receita proveniente de aluguel quando tem mais de um proprietário. Outra questão muito importante, que é o que declarar nas receitas decorrentes de aluguel. O que eu posso deduzir desta receita? Bem, você pode deduzir a taxa de administração, você pode deduzir as despesas que são decorrentes desta administração, IPTU e condomínio. É preciso entender também que essas despesas deduzíveis do valor do aluguel significa dizer que o que você precisa declarar é aquilo que entra no seu bolso, proveniente daquele contrato de locação, né? Então, se você alugou um imóvel por R$1.200, mas tem lá uma taxa de administração, despesas decorrentes da administração de R$200, e você só coloca no bolso R$1.000, você vai declarar uma receita de R$1.000, né? O que é evidente é que você tem que ter isso documentado, não dá para ser empírico, não dá para ser apenas de boca. Você tem que ter um contrato de locação e ter um contrato de administração. De que realmente é isso que acontece. Exatamente, ter um contrato de administração de imóveis. Okay? Outra questão muito comum que acontece, que as pessoas nos questionam muito, é, no caso dos edifícios em que a gente paga condomínio, o que eu posso acrescer de valor no meu imóvel? Todo mundo sabe que quando a gente compra um imóvel, vai vender um imóvel, a gente paga um imposto sobre a diferença entre o valor de compra e o valor de venda, chamado ganho de capital. Mas o que as pessoas desconhecem é que é possível que a gente aumente um pouquinho o valor de aquisição deste imóvel. Então, todos aqueles investimentos que a gente faz que atribuem valor ao imóvel, reformas, ampliações, consertos de relevância,
eles podem ser acrescidos ao valor do imóvel. Uma dúvida que fica é quando o imóvel ele é um prédio. Vem cá, mas se o meu prédio está investindo R$100 mil numa academia, será que eu posso acrescentar este valor na minha unidade habitacional, no meu apartamento? Sim, você pode. Se você tem um prédio de 10 unidades habitacionais, né, e esse prédio gastou R$100 mil numa academia, significa dizer que cada proprietário aportou R$10 mil nesta reforma. Nesse empreendimento. Você pode, então, acrescer o valor do seu imóvel R$10 mil. O que é importante entender é que também neste caso você tem que ter isso documentado. Lá na prestação de contas que a administradora vai fazer, vai estar lá todas as notas fiscais, os contratos com arquitetos, né, todos os móveis comprados. Guarde esses documentos, porque durante 5 anos a Receita Federal poderá lhe questionar acerca desse acréscimo patrimonial. Uma outra dica também, Silvio, quando a gente vende imóveis que são adquiridos há mais de 20 anos, né? Quando a gente tem um imóvel que já faz 20 anos que a gente comprou ele, a gente começa a ter um decréscimo, um desconto no ganho de capital, né? Não é sobre 100% do ganho de capital que a gente tributa, né? Até que lá, quando faz 30 anos, a gente está isento de pagar o ganho de capital. Muita gente desconhece isso e paga ganho de capital de imóveis que têm um desconto quando você faz a venda dele. Então é preciso entender, é preciso consultar alguém que conheça, algum especialista em declaração de imposto de renda, em mercado imobiliário, para que você possa não tributar coisas que não precisam ser tributadas. Vou também trazer uma novidade aqui, Silvio, né? Está tramitando no Congresso Federal um projeto de lei que visa possibilitar um desconto de até 75% no valor das receitas oriundas de locação. Ou seja, até 75% do valor recebido em locação estaria isento de pagamento de imposto de renda. Qual é o objetivo desse projeto, Silvio? Fazer com que o inquilino possa incluir as despesas de locação nas despesas dedutíveis do imposto de renda, tais como saúde e educação, né? Isso é um projeto relevante, né? Já que pagar aluguel no Brasil ainda é a realidade da grande maioria dos contribuintes, né? Então, deduzir o aluguel das suas receitas tributáveis é bastante lógico do ponto de vista econômico no país em que a gente vive, né? Mas isso também trará um benefício para o proprietário do imóvel, né? Que permitirá com que ele também reduza em até 75% as suas receitas de locação. Ajuda os dois lados. Ajuda os dois lados. Esse projeto de lei está em tramitação, ele não foi aprovado ainda, mas a gente vem acompanhando ele e vamos trazer aqui se for aprovado. Que até o final do ano possa ser votado. É o que se espera, Para finalizar, estamos aí há 15 dias praticamente do prazo final para a entrega da declaração. Último dia útil desse mês. É 31 de maio. 31 de maio, né? Então, a declaração... Não vai haver nova prorrogação, né? Se você não declara, você fica sujeito a multa e juros, encargos, e essa multa pode chegar em até 150%. Perfeito. Um grande abraço e até semana que vem. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, nesse último espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, que é a questão da Previdência Social, da aposentadoria. Tem uma questão que diz respeito a tempo especial nas aposentadorias, essa conversão e tempo especial de aposentadorias. E claro, para falar sobre isso aí, nós estamos aqui com alguém que é especializado no assunto. César, obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado, Silvio. E aí, o que seria o tempo especial na aposentadoria? O que significa isso? Silvio, o tempo especial é o trabalho de exposição do trabalhador exposto ao agente nocivo à saúde, seja o agente nocivo insalubridade, periculosidade ou penosidade, né? A insalubridade ela é dividida em 3 ramos, né? Os agentes biológicos, né? O biológico vírus, fungos, bactérias, como é a disposição dos médicos e enfermeiros nos hospitais, por exemplo. Perfeito. Né? Temos o agente químico, né? Que daí é disposição e produção de agentes químicos em geral, benzeno, enfim, dentre outros, né? E que é, por exemplo, a disposição do pessoal do nosso polo petroquímico aqui perto, né? O caminhoneiro que anda transportando querosene, gasolina, isso aí inclui também ou não? Não, na verdade, o caminhoneiro até é a exposição específica direta ao agente nocivo. Né? Normalmente o caminhoneiro não tem, né, Silvio? O caminhoneiro tem os outros agentes. Na verdade, a penosidade, pode ser questionada a penosidade para ele, por exemplo. Perfeito. Que é comum do motorista de coletivo, né, do cobrador de ônibus, né? Essa penosidade, ela não é paga, via de regra, pelo contrato de trabalho, mas o judiciário já está começando a reconhecer, há discussão judiciária sobre isso ainda, e a tendência é que seja aprovada esse agente aí. Perfeito. E possibilite o reconhecimento da atividade especial, né? Então, o agente químico e o físico, que é o ruído, enfim, como nos casos de frigorífico. Acima de quantos decibéis, por exemplo, o de ruídos? São 3 partes, né? A legislação até 97 e 2003 deu uma divisão. Até 97, pelo advento do decreto, é 80 decibéis. Entre 97 e 2003, acima de 90. E de 2003 para cá, reduziu a 85 decibéis. É diferente da norma trabalhista que aplica a necessidade de 90 decibéis, a ser acima de 90 decibéis. Então, tem essa divisão aí pelo histórico andamento da jurisprudência, né? Então, resumindo, tanto a penosidade, a periculosidade, a questão dos eletricitários, a exposição, por exemplo, o pessoal do Transurb tem exposição acima de 250 volts, né? Então, esse agente aí, ele é a menina dos olhos do judiciário, na verdade, para o nosso cliente, na verdade, porque ele é pouco discutido na justiça. Tu tem a exposição à eletricidade, o risco de morte, como é o vigilante. O vigilante está até a discussão do STF, faço um gancho, mas a questão da eletricidade, por exemplo, estando acima de 250 volts, ela é reconhecida. Então, essas possibilidades, esses agentes, né, sendo reconhecidos, a conversão é possível e auxilia muito na aposentadoria, antecipando ela, obviamente, Perfeito, aí, um tempo considerável, e é importante utilizá-lo. E quais são os critérios para a conversão da atividade especial? Atividade especial. Primeiramente, se tu não utiliza a atividade especial para aposentadoria especial pura e simples, propriamente dita, tu pode aproveitar o reconhecimento da atividade especial na parte de reconhecimento possível para utilizar uma outra regra de benefício, seja pré-reforma ou pelas regras transitórias. O importante aqui, Silvio, eu digo, a emenda constitucional 113 de 2019, a reforma da Previdência, que já foi tanto falado aqui no teu programa, criou um muro nessa questão da divisão. Ou seja, a reforma limitou o reconhecimento, a conversão dessa atividade especial, a utilização dela. Por exemplo, um trabalhador que trabalhou 10 anos, né, de atividade especial, o homem, né, com uma atividade insalubre, por exemplo, ele vai poder somar mais 4 anos. Não usa, né, como especial, converte, utiliza como 14 anos, então. Né? Então, o importante para o trabalhador é que diferencie o seu risco, o risco alto, o médio ou baixo, para essa conversão. Né? É o que é importante salientar nesse momento. O risco alto é para aqueles trabalhadores em frente à produção na parte subterrânea de mineração. O risco médio é que tem exposição a amianto e também nas minas, na questão subterrânea, que não esteja na frente de produção. Os de risco baixo são os que eu mencionei agora, os insalubres, penosos e periculosos. Né? Eu até destaquei aqui uma tabela importante dessas conversões. Eu até acho que é importante a gente salientar para o telespectador. Quando é risco baixo, o fator multiplicador do homem é 1,4 e o da mulher 1,2. Ou seja, né, no exemplo de 10 anos, né, o homem
obteve os 14 anos na conversão de Perfeito, tempo, e a mulher ganharia 12 nessa hipótese. No risco médio, 1,75 para homem e 1,5 para mulher. E no alto risco, 2,33 para homem e 2,0 para mulher. Ou seja, se tu não utiliza, não fechou um requisito pré-reforma ou posterior, essa conversão é de suma importância, né? Veja só que o homem ali, no caso de alto risco, no caso de 10 anos, vai passar para praticamente 23 anos. 23 anos. De tempo de contribuição. Tá, César, outra coisa, o pessoal está perguntando aqui, essa questão já foi colocada a semana retrasada aqui, e eu estou te fazendo agora, que é quais as provas necessárias para o reconhecimento desse tempo especial e a conversão para o tempo comum? Essa questão aí, a gente praticamente salienta a mesma questão. A atividade especial em si, ela tem uma peculiaridade. A gente precisa o quê? Basicamente, carteira de trabalho, o formulário PPP, que é o perfil profissionográfico previdenciário, e o laudo técnico, seja o LTCAT ou o PPRA. Esses documentos são obtidos no RH da empresa que tu trabalha, o trabalhador solicita para o RH e é fornecido. Tem que verificar e ter o cuidado se esses documentos vão estar bem redigidos, se vai demonstrar a prova real, se a exposição do agente nocivo, o período trabalhado, bem detalhado, o setor, tem que ter muito cuidado com isso. Até a gente indica que não se aceite o documento, né? Na época tenham cuidado e procure especialista para questionar, essa prova vai me servir? Por quê? Às vezes eu tenho 20 anos de idade, saí de uma empresa, vou me aposentar com 60 anos, por exemplo, eu já tenho que dar uma olhada nessa prova para verificar se ela é suficiente para que eu possa, futuramente no INSS, postular o reconhecimento dessa atividade especial. Importante também, ação trabalhista, eu sempre digo ação trabalhista, porque às vezes o contrato de trabalho, o trabalhador não recebe, né, Silvio, o agente nocivo propriamente dito. Então, tu entra com uma demanda trabalhista, faz uma perícia técnica, né? E para identificar a exposição do agente nocivo ou não. Então, é uma prova bem utilizada. E a outra é a verificação, além da jurisprudência, que eu sempre digo, cuidar casos similares, né? Os colegas de trabalho também, sempre conversar, utilizar essa informação para que seja repassada e utilizada para evitar contradições, até porque o próprio grupo de trabalho é importante que tenha uma unificação no entendimento e a forma de pedir a atividade especial para que não prejudique demais colegas de trabalho. Né? Muito bem, César, obrigado, está muito bem explicado, uma boa semana para ti. Obrigado, e até a próxima. Até a próxima. Ficamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento até a semana que vem.